Fala, meus pimpolhos queridos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevidanciel Muraski e hoje nós vamos falar sobre energia potencial gravitacional. Meus queridos, nossos recadinhos do coração aqui, ó, não esqueça de fazer suas atividades do Classroom, né? As nossas atividades obrigatórias para ganhar aquela presença esperta e também ganhar aquela notinha básica, certo? Fez a atividade, ganhou presença e também ganhou com certeza a sua notinha lá com o seu professor. Beleza? Tranquilo? Na paz? Então, vamos falar aqui sobre nossa energia potencial aqui. Na aula anterior, nós falamos sobre energia potencial, que é energia que pode ser armazenada, e hoje nós vamos se especializar, falar um pouquinho mais sobre energia potencial gravitacional, ok? Então, o que seria essa energia potencial gravitacional, né? Para isso, eu trouxe aqui um exemplo bem legal, que é o tal do batistaca, né? Ele fala o seguinte, um batistaca é um aparelho que, por meio do campo gravitacional, podemos armazenar energia em corpos, né? Como assim? Vejam, nesse GIF aqui ele mostra bem certinho isso. Você tem um motor que está realizando um trabalho, né? Está realizando um trabalho sobre um cabo, consequentemente, e ele consegue levantar um bloco, né? Um bloco com uma certa massa, e ele levanta, certo? Armazena energia potencial através, ou consequentemente vai ter uma altura, e depois solta, né? E essa energia potencial, ela é armazenada, ela é liberada e ao atingir a estaca, certo? Consegue fazer o estaqueamento, né? Consegue fincar a estaca no solo, certo? Esse aqui é um aparelho aí que é utilizado em grandes construções, né? Muitas vezes aí para você fazer fundação de prédios, estruturas de modo geral, certo? Mas se você for ver, né, uma coisa que assim, quando eu era pequeno eu analisava bastante, por que o cara não levanta um montão, por exemplo? Que era mais fácil, né? Por que ele fica lá, toda hora só levanta um pouquinho, né? Por que ele não levanta um monte isso aqui? Que era mais fácil, porque ele não ficava lá fazendo toda hora aquele tec, 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 ficar aquele batendo, aquele barulho chato, né? Por que ele não levanta um monte? Né? Por que ele não faz isso, por exemplo? Certo? Eu fico imaginando o seguinte, porque a gente sabe que quanto maior a altura, né? Lembrando que eu estou colocando em relação vai existir uma variação de energia cinética, né? Se eu colocar, por exemplo, minha referência no solo, ou se eu colocar minha referência, por exemplo, sobre a estaca, eu vou ter uma certa energia envolvida aqui, né? Mas se eu levantar demais aqui, eu vou ter uma grande quantidade de energia e muitas vezes, né, a própria estaca ela não irá suportar, né, por exemplo, essa energia liberada, essa energia potencial armazenada aqui pelo corpo aqui que está, né, pelo martelete. E, consequentemente, né, poderá estourar, né, o pilar. Ok? Então, um bom exemplo de equipamento que armazena energia, né, por meio da energia potencial gravitacional, é o velho batistaca, certo? Como nós temos esse gifzinho que mostra também bem certinho como é que ele funciona, certo? Tem vários exemplos, muitos gifs legais, muitos vídeos aí na internet que mostram o seu funcionamento. Vamos lá, meus queridos. Eu quero começar aqui com vocês sobre energia potencial gravitacional com uma pergunta, tá? É possível ter energia potencial gravitacional negativa e energia cinética? Quem assistiu a aula passada já sabe, né? A segunda pergunta sabe. Mas agora, é possível ter energia potencial gravitacional negativa? Daqui a pouco a gente responde essa questão. Leiam, certo? Façam a pesquisa e daqui a pouco a gente responde essa questão aí. Até mais.
E aí, meus queridos, entenderam a questão aqui? Será que existe energia potencial gravitacional negativa? Vocês não caíram na pegadinha, né, sobre a questão dos sinais aqui. Eu acho que caíram. Será? Vamos olhar. Aqui, meus queridos, vamos lá. Para mostrar isso, eu trouxe um exemplo do nosso relevo aqui, do nosso relevo aqui do nosso querido Paraná. Vamos supor que eu tenho a minha referência sobre Curitiba. Estou colocando a minha referência sobre Curitiba. Posso colocar a referência onde eu quiser, mas estou colocando sobre Curitiba aqui. Então, por exemplo, eu terei acima dessa referência uma energia potencial gravitacional positiva, certo? Eu venho de Paranaguá, então, sob essa referência, eu tenho uma energia potencial gravitacional negativa, certo? Ah, mas se quiser colocar lá em Paranaguá, pode, certo? Lá o pessoal do Carme Costa, onde eu trabalho, lá do Alberto Gomes Veiga, onde eu trabalho, posso colocar lá? Pode, certo? Não tem problema nenhum. Mas aqui, nesse caso, eu estou colocando a referência em Curitiba, certo? Onde eu estou gravando, por exemplo, essa aula, ok? Então, a minha referência estou colocando aqui. Então, acima, energia potencial positiva, e sim, eu posso ter uma energia potencial gravitacional negativa. Da mesma forma, como eu posso ter uma energia potencial zero, da onde eu estou, certo? E com relação à energia cinética, quem assistiu à aula anterior, sobre as aulas anteriores sobre energia cinética, já sabe essa resposta. E eu trouxe uma ilustraçãozinha bem legal sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre relação à BR-277, A gente sabe que a energia cinética ela pode ser positiva, Sim. Mas vamos falar sobre a energia, sobre a BR-277. Por exemplo, a 277, ela começa lá em Paranaguá, no quilômetro zero, e vai em relação à Foz do Iguaçu, certo? Nesse sentido aqui, de sentido de leste para oeste, certo? É o sentido convencionado. Existem normas lá do DENIT e tudo mais sobre essa questão dos estradas e rodagens do nosso país. São normas, que são regem essa questão de quilometragem, de marcos quilométricos da nossa estrada, certo? Não é o meu detalhe que eu vou entrar aqui, mas ela tem essa posição de marcos quilométricos ao longo da rodovia, certo? Então, quem está, por exemplo, a favor dessa trajetória, ela vai ter uma velocidade positiva e sim, terá uma energia cinética positiva. Ou seja, eu quando vim hoje com o meu Monza para gravar essa aula até Curitiba, eu estava sim com uma velocidade positiva e uma energia cinética positiva. Agora, quando eu vou voltar lá para Paranaguá, eu estarei indo contra essa trajetória, certo? Uma velocidade negativa, um movimento retrógrado, certo? E sim, eu estarei com uma velocidade cinética positiva também, certo? Justamente por causa que eu vou estar com uma velocidade ao quadrado e todo termo elevado ao quadrado será positivo. Ok? Vamos lá. Pessoal, uma outra perguntinha aqui para a gente poder iniciar nossa questão. Se colocássemos um mesmo corpo a uma mesma altura da superfície da Terra e da Lua, em qual dessas situações o corpo teria mais energia potencial gravitacional armazenada? Então, imagina que eu pego uma bolinha, um corpo, seja o que for. Vou fazer um experimento imaginário, como Einstein fazia, certo? Tenho aqui na Terra e na Lua. Em qual dessas situações eu teria maior energia potencial gravitacional, certo? Mantendo o mesmo corpo, mesma massa, a uma mesma altura. Vou dar um tempinho para vocês poderem pensar nisso e daqui a pouco a gente fala sobre a resposta.
E aí, meus queridos, conseguiram responder a questão? Vocês lembraram que a Lua tem gravidade? Eu sei que tem muito aluno que acha que a Lua não tem gravidade, certo? Tem muito aluno que acha que a Lua não tem gravidade, mas ela tem. Ela tem uma gravidade menor. E é justamente esse que é o ponto em questão, certo? Bem, vamos lembrar lá, né? A nossa fórmula de energia potencial gravitacional, ela é massa vezes a gravidade vezes a altura. Isso aqui a gente já conversou, né? Conversamos no início da aula e também conversamos na aula anterior. Então vamos analisar aqui. Nós sabemos que é o mesmo corpo, ou seja, é a mesma massa, certo? Então nós temos aqui, ó, energia potencial gravitacional é igual massa vezes gravidade vezes altura. Então nós estamos mantendo esse cara constante e esse cara constante aqui, ou seja, a mesma massa e mesma altura, certo? O que nós estamos mudando nessa questão é a nossa gravidade, certo? Então, se vocês forem analisar, isso aqui é tudo proporcional, ou seja, se eu aumento, por exemplo, a gravidade, a minha energia potencial também irá aumentar. Se eu diminuo a minha gravidade, a minha energia potencial também irá diminuir, certo? Então, existe uma proporção aqui relacionada, certo? Um aumenta, o outro também aumenta. Se um diminui, o outro também diminui, certo? Bem, então fazendo esse estudo aqui, a gente vai perceber o seguinte, a gravidade da Terra é aproximadamente 9,8, né? 9,81, tal, a gente arredonda para 10. A gravidade da Lua é 1,6, aproximadamente aqui. Então, a gente tem um valor de aproximadamente 6 vezes maior. Então, a gravidade da Terra é aproximadamente 6 vezes maior que a da Lua, certo? Então, isso significa que a energia potencial gravitacional desse corpo na Terra, ele é 6 vezes maior na Terra do que na Lua. Então, resposta correta, Terra, né? Então, esse objeto ele terá mais energia gravitacional armazenada onde? Na nossa querida e amada Terra. Se você levar, por exemplo, para Júpiter, Saturno, que são, melhor dizendo, Saturno, que é um planeta maior, né? Que a gravidade ela tem aproximadamente 2,5 vezes maior que a da Terra, né? Você terá uma energia armazenada bem maior também. Ok? Vamos falar uma outra questãozinha também aqui, ó. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da energia potencial gravitacional. Imagina essa ideia aqui, né? Vamos pegar aqui essa situação. Você tem aqui, por exemplo, uma menina, né? A menina, né? Ela está, por exemplo, levantando essa bola aqui, certo? E nessa situação, o que ela faz, né? Ao erguer o corpo para colocá-lo na posição B, como ela está fazendo, a pessoa, né? Ela exerce uma força motriz, realizando um trabalho e transfere energia para o corpo na forma de energia potencial gravitacional, certo? Ou seja, vejam, foi aquilo que eu conversei anteriormente para vocês, certo? A energia, ela não é vinda do nada, ela é sempre transferida, ela é transformada de um tipo em outro. Nesse caso, né, a nossa menina aqui, ela está transferindo a sua energia, ela está fazendo um trabalho, né, sobre a bola com uma força motriz, ou seja, a força dela, ela está trazendo, né, fazendo uma força sobre o objeto. Da mesma forma como a gente conversou, né, no caso da aula passada, né, com a questão do halter e tudo mais. Nessa situação, né, a gente pode dizer o seguinte, que essa energia é igual em módulo ao trabalho do peso deslocado, certo? Então, eu posso relacionar isso com o peso, certo? Porque a pessoa, nesse caso, ela está fazendo uma força motriz que é igual ao peso deslocado, o peso do objeto, certo? Isso é uma questão bem interessante. Então, eu posso relacionar, certo? E falar, e é por isso, né, que a formulazinha de energia potencial, ela é mgh, como a gente já conversou. Ok? Fazendo essa análise do peso, do trabalho e tudo mais, eu tenho uma questão para conversar com vocês aqui, que é a nossa questãozinha bala aqui. Diz o seguinte, um bloco, melhor dizendo, de massa 200 kg é solto de uma altura de 1,5 m sobre uma estaca de 10 centímetros de altura.
enterrando-a no solo. Qual o valor da força média exercida pelo bloco sobre a estaca, sabendo que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo? Despreze o atrito do ar. Então, o que acontece, né? O bloco, ele tem uma energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional, ela é transferida para a estaca, só que a estaca, no caso, ela exerce uma força contra, certo? Porque ela é fincada no solo aqui, ela é enterrada no solo, certo? Ou seja, tem exerção de um trabalho envolvido aqui, certo? O deslocamento aqui é de apenas 10 centímetros e a energia liberada, no caso, seria uma energia potencial gravitacional. Eu quero saber o seguinte, qual é a força que a estaca está fazendo contra o bloco, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês calcularem isso aí, peguem seus cadernos, né? Usem aí um bom lápis, uma canetinha, um bom caderno e daqui a pouco a gente responde essa questão. Até mais! E aí, meus queridos, conseguiram resolver a questão? Essa questão aqui, ela tem uma malandragem bem legal. Então vejam, né? O que acaba acontecendo aqui, meus amores? Gente, o que acontece? Na realidade, você tem que entender que aqui existe uma conversão de energia. Interessante, né? O que na realidade está acontecendo é que esse bloco, ele está perdendo energia. Essa perda de energia, entre aspas, na realidade, ela está sendo convertida em trabalho. Então, a gente pode dizer que, como o objeto está perdendo energia, existe uma variação negativa dessa energia potencial gravitacional, certo? Porque é uma variação, né? Eu coloco uma variação para colocar aqui como referência, inclusive, o solo, ou seja, a variação seria em relação ao ponto A, certo? Em relação ao ponto A e o solo, correto? E essa energia, essa variação negativa, ela será, porque a gente sabe que energia não se perde, né? Energia tem que ser transformada em alguma coisa. Você acaba convertendo essa energia que está sendo, entre aspas, perdida, sendo transformada em trabalho, que será utilizada para fincar a estaca no solo, ok? Então, eu posso partir dessa ideia aqui, certo? De que o trabalho é igual à variação negativa da energia potencial gravitacional. Então, eu sei que trabalho é força média, certo? Vezes a distância. Distância de quem? De deslocamento da estaca. É igual à variação negativa da energia potencial. Energia potencial a gente sabe que é mg
H, certo? Então, eu fiz aqui energia potencial gravitacional final, que seria solo, certo? Então, a altura do solo, menos energia potencial inicial, que seria lá do ponto A, certo? Lá do ponto A, que seria esse relacionado a esse 1,5 metro. Abrindo as equações aqui, ó, vamos lá. Partindo dessa ideia, nós temos o seguinte, que força média vezes o deslocamento aqui, o deslocamento da estaca é de 0,01, certo? Aqui para nós, ela será igual a 200, igual a massa, né? No caso a massa envolvida aqui, vezes 10, certo? 10 da gravidade, vezes a altura, que nesse caso seria 0, correto? É igual a 200, certo? Que é a massa vezes 10 da gravidade, vezes 1,5, que seria a altura em relação ao solo, ok? E aí a gente faz a parte de matemática, não esquecendo esse negativo aqui, certo? Se você abrir toda a parte de matemática, o que vai sobrar para nós? Que a força média envolvida será igual a, força média vezes 0,01 é igual a 3.000, correto? Fazendo essa jogadinha aqui, nós teremos que 3.000 dividido por 0,01, fazendo essa continha, nós teremos que a força envolvida será de 3.000 newtons, melhor dizendo, 300.000 newtons, ou seja, até para ficar uma forma mais elegante envolvida do processo, nós vamos ter aqui que teremos 3 vezes 10 na quinta newton. Certo? Essa equaçãozinha que nós vamos ter nesse processo. Gente, então, resolvida a questão aqui, esse é o famoso exemplo do bate-estaca, certo? Então, é energia convertida aqui e é a força exercida, né, pelo equipamento aqui para poder ser fincada no solo. Ok? Entendido a questão? Espero que tenham gostado da aula e não esqueça de refazer esse exercício e fazer as atividades obrigatórias aí do Class 1. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!